Lucas capítulo 14, a partir do verso 15. Amém? Amém. Ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhes: Bem-aventurado o que comer o pão no reino de Deus. Jesus respondeu, a gente vai falar sobre esse contexto. Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, pois tudo já está preparado. Mas todos, a uma começaram a excusar-se, ou seja, afastar-se, separar-se, dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me des por escusado. Outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e pelos bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: Senhor, está feito como mandaste, mas ainda há lugar. Então disse o Senhor ao seu servo: Sai pelo caminho e valados e força-os a entrar, e força-os a entrar, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. E eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém. Senhor Jesus, nós somos gratos, Pai, porque o Senhor nos dá certeza que nós provaremos a tua ceia, Senhor, contigo, a ceia celestial. Ó Senhor, temos a plena certeza e convicção que no teu sangue nós estaremos contigo, Senhor. E a ti nós damos graças. E a ti nós glorificamos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso pastor sobre todas as coisas, e a nossa vida está entregue em tuas mãos, Senhor. Eis a tua igreja, recebe e fala o coração da tua igreja, uma palavra que possa vir ao coração de cada um, trazendo transformação, trazendo cura, trazendo alegria, Senhor, e trazendo salvação. Assim nós rendemos graças em nome de Jesus. Quando Jesus profere essa palavra, lá no capítulo 14, a gente precisa primeiro entender o contexto. Jesus estava no meio dos fariseus e era um dia de sábado. Aqui a partir do verso 14, num sábado, quando Jesus entrou na casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Estava ali diante dele certo homem hidrópico, ou seja, era hidrópico, hidro vem de água. Ele tinha um problema de inchaço, com o corpo cheio de inchaço, cheio de água. Jesus perguntou aos doutores da lei e os fariseus: é lícito curar no sábado? Eles, porém, se calaram. E tomando, curou e o despediu. Então lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou boi cair num poço em dia de sábado, não o tire logo? Nada lhe podiam replicar sobre isso. Os fariseus a todo momento buscavam acusar Jesus de alguma coisa. Em seguida, Jesus coloca sobre eles, sobre os fariseus, um confronto daquilo que eles faziam nas costas, mas que por trás eles tentavam acusar Jesus. E Jesus é que se coloca como o Senhor do sábado. Amém. Jesus vem para os fariseus e fala: olha, eu
sou o Senhor do sábado, porque eu curo no sábado. E eles queriam acusar Jesus nesse momento. Em seguida, Jesus fala outra parábola no verso 7. Reparando como escolhiam os primeiros assentos, propõe-lhes esta parábola. Porque os fariseus, eles são assim. Eles buscam honras para eles. Eles buscavam honras para eles. Os primeiros lugares. Os fariseus queriam honras. Os fariseus queriam ser agradados. Eles queriam ser vistos como os grandes homens de Deus, com uma grande arrogância. E Jesus agora vai desconstruir o que os fariseus faziam, primeiro se colocando como senhores e os doutores, procurando acusar o mestre, e vindo e sentando nos melhores lugares. Jesus fala: quando por alguém fores convidados para um casamento, não te assentes no primeiro lugar, pois poderá haver um convidado mais digno do que tu. Então o que convidou a ti, e ele poderá dizer: dá lugar a este. Assim, com vergonha, terá de tomar o último lugar. Mas quando fores convidados, vai e assenta-te no último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terá honra diante dos que estiveram contigo à mesa. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Antes da gente começar a falar de missões, nós precisamos construir o caráter do crente, em saber que, primeiro de tudo, Deus é o Senhor de todas as coisas. Nós temos de ser o quê? Humildes, e nos humilharmos diante de Deus, não buscar posições diante dos homens, porque Cristo começa a ensinar os seus discípulos aqui que estavam: olha, vocês sairão para o mundo, mas quando vocês saírem, primeiro de tudo, não busquem a glória desse mundo, não busquem o conserto desse mundo, porque esse mundo jaz do maligno. Não é obrigação tua consertar este mundo. A tua obrigação é pregar o Evangelho, fazer discípulos. Glória a Deus. Vivemos num mundo onde pregadores cheios de si, cheios de toda a glória, cheios de toda a honra, vão aos púlpitos, vão aos lugares apenas para serem vistos. Mas o que Jesus começa a moldar, a ensinar no nosso caráter, é que nós temos de colocar o Cristo no primeiro lugar, Jesus em primeiro lugar, e não o nosso ego, e não nós mesmos. Porque só há um lugar, só há um que deve ser exaltado: Jesus. Então Jesus disse o que tinha aos que tinham convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convide os teus amigos, nem os teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e sejam recompensados. Sejas recompensado. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado. Embora eles não tenham com que te recompensar, recompensado serás na ressurreição dos justos. Amém. Ser um missionário é saber que vamos, como embaixadores de Cristo, levar o reino de Deus, não buscar honra para nós. Amém. Mas buscar exatamente aqueles que são necessitados. Amém. Os pobres, os humildes e principalmente aqueles que são necessitados de Deus. Olha o chamamento que Jesus faz. Ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurado o que comer o pão no reino de Deus. Aqui é uma tentativa de chacota com Jesus. E Jesus responde: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Na hora da ceia, mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo já está preparado. Mas todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des
por escusado, ou seja, por desculpado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me des por escusado. Outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Ora, quantos aqui, quando estivermos em missão, vão dar todo tipo de desculpa? Saiba que o Senhor comissionou para ir convidar. O Senhor comissionou para ir convidar. Haverá aqueles que recusarão. No grande dia do juízo, esses serão tomados por culpados. Mas é necessário que saiamos às ruas, que saiamos para todo lugar em que estivermos para falar de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quando Jesus estava falando isso, além de trazer esse ensino de que muitos recusariam as suas palavras, Jesus também está dando um recado aqui para os judeus, os fariseus. Esses que se desculpavam, Jesus está se referindo ao próprio Israel, que rejeitou o Messias e que deu todo tipo de desculpa e ainda hoje não aceita o Senhor Jesus, para saber que no grande dia do Senhor eles não serão recompensados, mas sim serão colocados em juízo. E olha só a grande comissão aqui. Voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, esse senhor representa a Deus, indignado, porque aqueles que ele convidou primeiro o rejeitaram, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos, porque estes na cultura judaica eram tidos como aqueles em que Deus tinha rejeitado. Na cultura da época, quando alguém ficava doente, eles logo pensavam: está doente porque está em pecado. Não é à toa que perguntaram a Jesus: um homem aqui nasceu enfermo, quem foi que pecou? O pai dele? Ele, a mãe dele? Por que nasceu desse jeito? Aleluia. Jesus falou para que a glória de Deus fosse manifestada. Amém. Vejam, naquela cultura, todos aqueles que eram pouco abastados, os doentes, eles eram humilhados, eles eram escanteados, eles eram lançados fora para não serem vistos, eles eram tidos como abandonados e amaldiçoados. E o que Jesus está falando aqui? Olha, é para esses que são os rejeitados é que eu vim, porque eu vim para todos. Amém. Glória a Deus. E agora vem a grande comissão. Disse o servo: Senhor, está feito como mandaste, mas ainda há lugar. Vamos ler todo mundo junto agora? A partir do verso 23. Então disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os. E o que? E força-os a entrar, para que a minha casa se encha. E eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. O que Jesus está ensinando aqui? É que nós precisamos forçar o mundo para encher a casa de Deus. Amém. Deus quer que forcemos. Sabe quando você fica com vergonha? Não vou falar de Jesus aqui não, porque eu estou com vergonha, eu estou no meu trabalho, eu estou num lugar, se eu falar de Jesus aqui as pessoas vão me ridicularizar. Force-se. Amém. Jesus quer que você se force para encher a casa de Deus. Amém. A casa de Deus precisa ser cheia à força. O Evangelho precisa ser pregado por meio da força que há em você, não pela violência. A força que eu falo é você buscar uma força dentro de si.
com ousadia e intrepidez, porque Deus não te deu o espírito de covardia, Amém. Glória mas para ser ousado. Glória a Deus. E para ser ousado, você tem que forçar contra o seu eu. Você tem que forçar contra a sua vontade, contra o seu desejo, contra a sua vergonha. Amém. Porque somente quando forçamos contra o nosso eu, as inclinações da nossa carne, dos nossos desejos, do nosso conforto, da nossa vontade, é forçando contra a natureza que há em nós, é que nós vamos sair para aí, poxa, eu não estou com a mínima vontade, mas eu vou lá, porque Jesus quer que eu encha a casa Amém. de Deus, quer que eu encha o reino de Deus. Todos são agentes multiplicadores Glória a Deus. da graça de Cristo. Amém. Glória a Deus. Isso é muito sério. Jesus dá uma outra mensagem aqui. Para fazer missões, você precisa saber quem você é diante do reino de Deus. Quem é você? Vamos abrir em Mateus, capítulo 21. Mateus, capítulo 21. A partir do verso 33. Ouvi outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha. Esse proprietário é o Senhor. Circundou-a com um muro, construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do seu país. Chegando o tempo dos frutos, enviou o seu servo aos lavradores para receber os seus frutos. Esses lavradores aqui é o antigo Israel de Deus. Deus escolheu trabalhadores para trabalhar para Ele. Os lavradores, agarrando o seu servo, feriram a um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Então enviou outros servos. Esses servos são os profetas, e em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. Por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E assim arrastaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles homens, aqueles lavradores? Quando a gente começa a interpretar, o filho aqui é Jesus, que foi morto por aqueles que foram comissionados por Deus para trabalhar na lavoura, para trabalhar na vinha. Responderam-lhe: destruirá de maneira horrível a esses infames e arrendará a vinha a outros lavradores, que no devido tempo lhe enviem os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca leste as Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a pedra angular. Aleluia. E o Senhor fez isso, e é maravilhoso aos seus olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza frutos. Aquele que cair sob esta pedra se despedaçará, mas aquele que sobre quem ela cair será reduzido.
filho a pó. O que Jesus está falando aqui, olha, povo judeu, o reino de Deus vos será tirado. Vocês agora não são mais filhos de Deus, porque o reino de Deus lhes foi arrancado. E eu colocarei sobre um povo que dará o quê? Frutos. Sabe quem é esse povo que dará frutos? Amém. É a igreja. Amém. Aleluia. Aleluia. Quem é você no reino de Deus? Glória a Deus. Aleluia. Quem é você no reino de Deus? Gálatas capítulo 6 responde isso. Vamos abrir em Gálatas capítulo 6. Glória a Deus. Glórias ao teu nome. Capítulo 6. Gálatas capítulo 6, verso 16. E a todos que andarem conforme a essa regra, paz e misericórdia sejam sobre o que? O Israel de Deus. Você é o Israel de Deus, meu irmão. Amém. Glória a Deus. O Israel de Deus não é aquele que tem aquela bandeira com o hexagrama, com a estrela de Davi, não. O Israel hoje não é aquele povo que está ali próximo da Palestina, naquele local, não. O Israel de Deus agora é você. Amém. E Deus te comissionou para dar frutos. Amém. E esses frutos dependem do quê? De forçar. Glória a Deus. Forçar para que o povo faça parte, seja partícipe do reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O grande ponto é, Deus comissionou a cada um aqui Aleluia. para ser um missionário. Amém. Glória a Deus. Missionário não é apenas aquele que sai da sua cidade, que sai do seu bairro para ir em outro lugar. Missionário é todo aquele que é filho de Deus, que é o novo Israel de Deus. E esse Israel de Deus, ele precisa dar frutos. E como é que o Israel de Deus dá frutos? É abrindo as portas do reino de Deus através da sua boca, da sua pregação, da sua palavra, do seu testemunho, para que Jesus possa habitar e fazer morada nos corações de outras pessoas que também se tornarão o novo Israel de Deus. Aleluia! Glória a Deus. E isso já estava profetizado. Isso já estava profetizado. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus poderoso. Olha só. Deus. Jeremias. Aleluia. Capítulo 31, versos 31 e 32. Você, igreja, é o que estava profetizado em Jeremias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Capítulo 31, verso 31 e 32. Vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles o quê? Invalidaram, anularam, ou seja, eles deixaram a lei, eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Essa nova aliança que o Senhor fez, Aleluia. é a nova aliança que Jesus estabeleceu para que você se tornasse filho de Deus. Amém.
Deus. Filho de Deus. Glória a Deus. E quem é esse povo? Que muitos ficam falando, olha, o povo de Deus é o povo de Deus, Israel é o povo de Deus. Para com essa síndrome de vira-lata. Isso é antibíblico. Você está negando a palavra do Senhor que diz agora que existe um novo Israel. Amém. Que Israel agora é o Israel de Deus. É o Israel de Deus. E quem é o Israel de Deus? São todos aqueles que foram comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus para darem frutos. Porque aquele antigo Israel se perverteu, rejeitou o Messias. E olha só o que Oséias, o profeta Oséias, falou no capítulo 6. Glória a Deus, aleluia. Oséias, capítulos 4. Oséias 4. Nossa, eu estou achei. Oséias, capítulo 4. Verso 6, que diz assim: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Aqui ele está profetizando de Jesus. Também eu te rejeitarei como meu sacerdócio, visto que te esqueceste da lei de Deus. Também eu os esquecerei de Deus. O que, igreja? Filhos. Eu confesso que quando eu estava preparando essa pregação, o Espírito Santo foi me falando. Eu falei, mas Senhor, eu quero falar mais de missões. Mas o Senhor começou a me tomar. Você vai explicar para o povo quem Ele é. Amém. Deus rejeitou aquele Israel. E o Senhor fala ao meu coração que muitos aqui ainda vivem uma síndrome de vira-lata, de falar, olha o Israel, vamos orar, vamos assim, olha, eles são o povo de Deus, eu sou apenas um enxertado. Não, mas eles é quem são o povo de Deus. Olha aqui, vou carregar a bandeira de Israel, porque eles é quem são filhos de Deus. Não, meu irmão, você foi enganado esse tempo todo. Deus os rejeitou porque eles rejeitaram a Cristo, e todo aquele que rejeita a Cristo, o Senhor Jesus falou que os reinos lhe seria tirado, e foi dado a alguém para que pudesse gerar frutos, e um novo Israel, um novo Israel, que não é mais por meio do sangue, que não é mais por meio de descendência, mas é um Israel que é feito filho de Deus, por crer em Jesus Cristo, enxertados na videira verdadeira, filhos adotivos. Mas a grande questão é, para ser filhos, precisamos dar Glória a frutos. Deus, aleluia. Amém. Meu Deus. Que essa palavra não se esqueça no seu coração. Que essa palavra não se esqueça, para saber Glória a que Deus. nós precisamos forçar a barra. Nós precisamos forçar contra nós mesmos, contra o nosso comodismo, contra a nossa vergonha, contra a nossa timidez, para falar de Jesus. Amém. Sabendo que quem você é no reino de Deus. Você é filho. Fala assim: eu sou, Esse filho. eu sou, Filho. eu sou filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E essa comissão de ir ao mundo é sua. Amém.
porque você é missionário. Não por meio de profecia, mas porque a palavra de Deus fala que todos nós, que somos filhos de Deus, Deus te chama a uma responsabilidade. Aleluia. A responsabilidade de levar o Evangelho, pregai o Evangelho a toda criatura e fazer o quê? Discípulos. Será que estamos pregando o Evangelho a toda criatura? Isso vale para mim também. Às vezes eu fico esperando a oportunidade perfeita, sabe? Às vezes eu falho, eu erro, às vezes eu deixo de falar. Será que nós vamos nos acovardar no mundo? Ou será que seremos os missionários que Jesus sonhou e te chamou para ser? Você é missionário, meu irmão e minha irmã. Você é um homem, você é uma mulher de Deus. E que Jesus, Glória a Deus, encheu o teu coração com o Espírito Santo, para que você seja galardoador, porque no último dia receberemos galardões que são presentes, que Jesus separou para cada um aqui. A salvação, aqueles que creem e que perseveram até o fim, eles são salvos. Amém. Mas o galardão, ele precisa ser conquistado. glória a Deus. Amém. Você quer muito galardão, meu irmão? Que olhos não ouviram e ouvidos não ouviram as maravilhas, as coisas fantásticas, maravilhosas que Deus tem preparado para os seus, e esses presentes que Deus tem. Corramos então para falar de Jesus. Procure a bispa, procure a pastora Rosana, procure a pastora Verônica, juntem-se a elas para organizar-se, para sair deste lugar, para pregar o Evangelho com missões urbanas. Glória a Deus. Quero dar uma estratégia aqui para vocês. Sempre tem muito evento, muito show ali numa Mané Garrincha, não é? Fica lotado o estádio de futebol. Esses dias eu estava indo para o culto, lotado, que eu não conseguia mal passar de carro lá, todo mundo com a bandeira, com a camisa do Flamengo, outros com a camisa do Corinthians. E eu vendo aquele povo todo, eu pensei assim: e se fôssemos para lá, colocarmos lá uma barraquinha, vamos distribuir água, e coloca assim, água da vida. Quando ele vier água da vida, posso pegar o pode, mas eu quero falar para você, eu estou te dando uma água, que essa água mata a tua sede por uns minutos, mas eu quero falar para você de uma outra água, que você nunca mais terá sede. Em ti fluirão rios de água viva. Quem é que topa esse desafio aqui? Bora fazer? Eu estou atrás de parceiros para fazer isso. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos articular isso, bispo? Bora. Então, amém. Vamos começar a fazer lição? Amém? Amém. Vamos arregaçar as mangas? Sair da zona de conforto? Amém. Ir ao mundo pregar o Evangelho? Glória a Deus. Amém. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Missionário, missionário, missionária, 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 missionário, missionária, 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 missionário e missionário. Amém. Glória